Olá, queridos, paz seja convosco, que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Hilton Fábio, nosso abraço a você, todos da sua casa, da sua família, aonde quer que você esteja sempre firme na fé, porque é isso que agrada ao nosso Deus, a nossa fé, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E onde você estiver, receba essa mensagem, compartilhe. Se você estiver através das redes sociais, que você possa dar o seu like e fazer o seu comentário, porque isso é muito importante para nós e você sabe disso. Queridos, hoje eu queria falar um pouco por que as pessoas desistem, não é verdade? Eu tenho certeza que você conhece alguém que desistiu da fé, que desistiu da sua caminhada cristã, cada um com um motivo, cada um com um propósito, um objetivo, infelizmente as lutas, as dificuldades, mas eu queria falar de alguns pontos que às vezes as pessoas desistem sem perceber. Existem muitas que desistem e a culpa geralmente é de alguém, nunca dela. Às vezes é culpa de Deus, é culpa do inimigo. Mas de um modo geral, quando alguém desiste, existe um motivo. Mas esses motivos que eu quero compartilhar com você são alguns para que eu e você também possamos ficar atentos, para que possamos ficar firmes na fé e não desistir da nossa caminhada. A palavra de Deus nos fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Ou seja, isso que acontece nos nossos dias. Pessoas que talvez você conheceu um dia na igreja e hoje estão longe da igreja, ou então endureceram o seu coração, ou tiveram experiências ruins, negativas. A primeira carta a Timóteo já falava sobre isso, que alguns iriam apostatar da fé. E é exatamente o que tem acontecido ao longo dos anos. Quando nós olhamos para Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32, a palavra de Deus nos diz: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Você sabia que o motivo que nós podemos destacar que faz algumas pessoas desistirem da fé é a mágoa, a amargura, o ressentimento, as decepções? Quantas pessoas chegam na igreja encontrando, ou querendo encontrar, melhor dizendo, pessoas perfeitas, mas só que nós não somos perfeitos. Eu sempre digo que a igreja não é lugar de anjos e sim de pecadores. O nosso próprio Senhor Jesus declarou que ele veio para os doentes e não para os sãos. Se alguém acha que não precisa de Jesus, não tem problema, porque Jesus veio exatamente para aqueles que necessitam dele. E a igreja está cheia de pessoas que necessitam de Deus. Pessoas com erros, falhas, com seus defeitos, com todas as suas mágoas, ressentimentos, com todas as suas experiências negativas. Só que existem pessoas que quando chegam na fé, na caminhada da fé, chegam na igreja, elas não percebem e não entendem isso. E acabam ficando amarguradas, ou seja, elas ficam indignadas, criam brigas, contendas, magoadas. E a palavra de Deus nos fala que nós temos que ser compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou cada um de nós em Cristo Jesus, como diz Efésios capítulo 4, aí nos versículos 31 e 32. Mas o motivo que muitas vezes fazem algumas pessoas desistirem da sua fé são propósitos errados. A palavra de Deus em Tiago 4, no versículo 3, diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. É muito comum nós pedirmos algumas coisas e Deus não ouvir. E naquele momento, às vezes, nós não entendermos e ficarmos perguntando: meu Deus, por que o Senhor não nos abençoou? Meu Deus, por que o Senhor não ouviu a nossa oração? Você sabe por quê? Você sabe que com certeza você já viveu algo assim. É devido à motivação. Às vezes, o que nós estamos pedindo é com as motivações erradas.
Quantas pessoas na sua caminhada cristã já quiseram prosperar, ser ricas, mudar de vida para se vingar de alguém, para mostrar para os amigos que agora é uma pessoa próspera, abençoada, que agora você não precisa mais do seu emprego, do seu chefe. Então, às vezes, existem pessoas que os propósitos da sua fé, da sua caminhada, da sua vinda para Cristo é errado. As orações são erradas. Sem se dizer aqueles que chegam na presença de Deus com o propósito de ficar rico, de comprar sua casa, de mudar de vida, de ser um empreendedor, um empresário, uma pessoa rica. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer todas as coisas. Mas a palavra de Deus nos fala em 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Ou seja, uma pessoa que está na presença de Deus com um propósito errado, essa pessoa ainda não identificou o propósito de Deus através de Cristo Jesus para as nossas vidas. Essa pessoa não entendeu que nós estamos aqui de passagem. E nessa passagem que aqui nós estamos, podemos sim ser prósperos, ricos, podemos ser milionários, com as bênçãos de Deus, com a nossa dedicação, com as sabedorias que vêm dos céus para as nossas vidas. Mas esse não é o principal propósito. Esse não é o principal objetivo que Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele veio justamente para que, através de Jesus, nós pudéssemos ter vida eterna. Falando novamente das pessoas, a palavra de Deus diz lá em Mateus 7,12, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Falando de pessoas, falando do ser humano, existem aqueles que desistem da fé por causa da imperfeição dos outros, a imperfeição das pessoas. Mas Jesus, ele declara que aquilo que nós esperamos que alguém faça por nós, nós precisamos fazer primeiro. Nós precisamos fazer primeiro porque é isso que agrada ao Senhor. Quando eu chego na igreja, quando eu dou os meus primeiros passos com Jesus, eu não me torno mais importante do que ninguém. Eu não sou a pessoa diferenciada da história, do mundo. Jesus não veio só por mim, Jesus veio pela humanidade. Mas lidar com pessoas, conviver com pessoas, nunca será uma tarefa fácil, uma tarefa simples, é uma tarefa difícil. Mas só que, infelizmente, existem aqueles que quando chegam na igreja querem encontrar pessoas perfeitas e realmente é uma grande decepção. Porque todos nós que ali estamos precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Quantas pessoas não dizem, mas aquele crente, aquele irmão, aquela pessoa da igreja, tá vendo só, me decepcionei. Queridos, a igreja é de pessoas que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. O salmista no Salmo 145, no versículo 14, diz assim, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Olha o que o texto está dizendo, pessoas que caem, pessoas que erram, pessoas que fraquejam na sua caminhada, na sua vida, em todas as áreas da sua vida. O Senhor ampara, ou seja, esse é o propósito de Deus, nos amparar. Jesus é a nossa força. Jesus é aquele que nos fortalece, que nos abençoa, que nos dá a direção. Então, o ambiente da igreja, o ambiente que nós convivemos, oramos, cantamos, adoramos ao nosso Deus, ali o templo, é de pessoas falhas, não é de pessoas perfeitas. E, infelizmente, existem muitas pessoas imperfeitas querendo a perfeição das outras. E Jesus declara claramente em Mateus 7,12 que aquilo que eu quero que a pessoa faça por mim, que eu venha primeiramente fazer por ela. Mas um ponto que faz muitas pessoas desistirem, as dúvidas. A palavra de Deus fala que Tomé, ele duvidou que Jesus havia ressuscitado. Então, de certa forma,
A palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 21, versículos 21 e 22, Jesus ele diz assim: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se, atira-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, olha o ponto, a vírgula, se crerem, vocês receberão. Existem pessoas que desistem da fé porque elas duvidam da palavra. Elas duvidam das promessas de Deus. Elas duvidam daquilo que Deus deixou para nós através de Cristo Jesus, através dos profetas, dos apóstolos. E em Hebreus 11:6, você conhece muito bem, sem fé é impossível agradar ao Senhor. É impossível. Se nós não tivermos fé, é impossível agradar ao Senhor. Em Tiago 1:6, peça, porém com fé, sem duvidar, mas aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você entende isso? Por que algumas pessoas desistem? É porque duvidam da palavra, duvidam das promessas. Mas o motivo também que faz algumas pessoas desistirem está lá em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, nós temos que nos entregar ao Senhor. Talvez seja difícil em alguns momentos, pelos nossos pecados, pelas nossas limitações, por aquilo que às vezes quer nos dominar, mas há necessidade de nós nos entregarmos do jeito que nós estamos. E aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai completá-la, dia após dia, em Cristo Jesus, até o dia que Ele voltar. Essa é a certeza que nós temos. Por isso, nós precisamos nos entregar ao Senhor. E uma pessoa que não se entrega de corpo e alma, ela acaba desistindo. E por último, talvez motivo de tantos que nós poderíamos meditar nessa hora, por que algumas pessoas desistem? Infelizmente, talvez seja duro para mim falar isso e talvez também para você ouvir isso. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 21 e 23, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus, capítulo 7, dos versículos 21 a 23. Você sabe por que alguns desistem? Porque nem todos serão salvos. Essa que é a verdade. Nem todos serão salvos. Que isso não aconteça comigo nem com você que me ouve nessa hora. Mas, infelizmente, nem todos serão salvos. E uma pessoa que desiste da promessa, uma pessoa que desiste da fé, que desiste de estar na presença do Senhor Jesus Cristo, ela está entrando por uma porta onde, infelizmente, ela pode perder a maior conquista da vida dela aqui nesse mundo, que é a salvação, que é a vida eterna, através do nosso Senhor Jesus. Porque Jesus ele declara lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou repetir. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você entende? Deus ele não se agrada daqueles que retrocedem. Não adianta nós termos uma vida longa na presença de Deus, ganhando almas, falando do amor de Jesus, falando da graça de Deus, e no final de tudo, de repente, como um romance, nós chegarmos e falarmos: eu estive na igreja um dia,
Eu ganhei almas um dia, eu falei de Jesus, eu fiz a obra e agora eu estou no mundo. Seria melhor que a pessoa passasse a vida toda dela no mundo e nos seus últimos dias de vida tivesse a oportunidade de entregar a sua vida e a sua alma para Jesus. E isso é algo que é difícil de nós podermos nos programar dessa maneira, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Talvez quando alguns decidirem por ir para Jesus, já seja tarde demais. Por isso, meu querido ouvinte, você que me dá o prazer de estar até esse momento conosco ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você, não desista. Não desista, fique firme. Você chegou até aqui. Você chegou até essa hora, até essa mensagem. Então isso significa dizer, não só para você como para mim também, que até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos continuar nossa caminhada, vamos continuar na fé, vamos continuar firme nas promessas de Deus, porque aquele que fez as promessas é fiel para nos abençoar e realizar infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus continue te abençoando grandemente e poderosamente em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora, mas antes, mais uma vez, você sabe como funcionam as redes sociais. Se você está recebendo essa mensagem através do YouTube, dê o seu like, se Deus te abençoou, se Deus falou o seu coração, compartilhe para que nós possamos alcançar mais pessoas e eu tenho certeza que vai ser bênção para você, para mim, para todos nós, será bênção dobrada em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom estar na Tua presença. Sabemos, meu Deus, que a nossa caminhada se torna difícil muitas vezes, não pelo Senhor, mas pelas nossas escolhas, pela dúvida do nosso coração, por aquilo às vezes que nós exigimos do ser humano, queremos que as pessoas sejam perfeitas, queremos guardar no nosso coração mágoa, ressentimento, queremos que a dúvida venha tomar conta do nosso coração e muitas vezes não queremos dar crédito à Tua palavra. Ah, meu Deus e meu Pai, muitos são os motivos que querem nos tirar muitas vezes da Tua presença. Mas nessa hora, meu Deus, através dessa revelação da Tua palavra, eu quero te pedir, meu Deus, pelos Teus filhos que oram conosco nesse momento. Por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão cabisbaixos, por aqueles, meu Deus, que talvez estejam vivendo um momento difícil na sua vida cristã. Cometeram algum pecado, erraram, falharam, estão enfraquecidos na fé. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, fortalece nessa hora, fortalece com o Teu poder, fortalece com a Tua presença, abençoa, meu Deus, de maneira poderosa e grandiosa em nome de Jesus. Só o Senhor pode nos convencer, nos fortalecer e abrir os nossos olhos de tudo aquilo, meu Deus, que nós precisamos mudar. Abençoa, meu Deus, a vida de cada filho Teu. Aonde chegar esta oração, que haja paz, fortalecimento, que os Teus filhos se levantem a partir de hoje, caminhem na fé e tenham a certeza nos seus corações que o Senhor é fiel e poderoso para abençoar e dar vitória. Abençoa, meu Deus, cada servo Teu. Abençoa, meu Deus, a vida daqueles que estavam longe, mas a partir de hoje recomeça um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Você recebe essa bênção de Deus na sua vida? Deus é contigo. Vamos perseverar, vamos continuar firme na presença de Deus, porque o melhor ainda está por vir. Eu sou o pastor Hilton Fábio, o meu desejo é que você esteja bem, que você permaneça na fé, que você permaneça na presença de Deus. Se você deseja falar conosco, anote o nosso número de WhatsApp, inclua o seu nome na nossa lista de oração, DDD 91, número 992010160, DDD 91, número 992010160. Que Deus te abençoe. Fique na paz e viva Cristo no seu coração.